Paz do Senhor, meus irmãos. Nós queremos fazer menção de um texto bíblico que se encontra em Colossenses, capítulo de número 3 e verso de número 11. Colossenses, capítulo 3, verso 11. Diz assim: onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Pois bem, irmãos, dessa feita nós vamos falar sobre dar andamento do que falamos semana passada sobre Gog e Magog. Quem lembra disso? Falamos sobre Gog e Magog, foi algo do céu para as nossas vidas, né? E nós vamos dar andamento hoje falando sobre Gog e Magog. Eu quero pedir para você que puder e tiver curiosidade, fazer as suas perguntas, tá? Fazer as suas perguntas através dos comentários. Se eu não conseguir ler todas na exposição que vamos fazer, eu vou entrar nos comentários e responder depois, tá bom? Vou responder depois. E já tenho outra notícia legal para os nossos corações também. Hoje ficou pronto na edição meu livro de escatologia, irmãos, algo do céu para as nossas vidas. Vai ser bênção do Senhor. Você que tem o interesse e quer ter acesso ao livro de escatologia, entre nas páginas minhas no Facebook, nos chame no Messenger, e os nossos amigos já têm acesso ao meu WhatsApp. Enfim, vai ser uma honra poder compartilhar com você o livro de escatologia. Irmãos, voltando numa breve introdução daquilo que falamos semana passada, nós falamos sobre Gog e Magog. Quem são Gog e Magog? Primeiro precisamos saber que Gog é o governo, o governante, o rei, o líder. Magog é o povo que ele vai liderar. Nós vemos isso em Ezequiel, capítulo 38, também Apocalipse fala dessas batalhas. E precisamos entender de onde vem, quem são, quem foram e quem são hoje. Então, da onde eles vêm? Eles vêm de Gênesis. Quero ler com você Gênesis 10, capítulo 2, rapidinho, uma breve introdução. E hoje nós vamos falar sobre questões que estão acontecendo, estratégias para o anticristo se manifestar, não só como espírito, mas também manifestado no homem do pecado, tá? Gênesis 10, verso 2 diz assim: os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. Então, os filhos de Jafé, né, são descendentes. Magog é filho de Jafé, que é descendente de Noé. Então, ele é neto de Noé. Então, vamos lá. Os magogitos, os magogianos, eles tomaram conta mais da parte indo-europeia, né, na questão de linhagem de descendência. Entendendo isso, depois nós precisamos estudar o contexto histórico que eu falei. Se você quiser ver completo, assista o vídeo da semana passada. Heródoto, Exídio, Flávio Joséfo, que são historiadores do período filosófico, helenístico também, eles confirmam que os povos que envolvem Gog e Magog se tornaram e passaram a ser chamados de citas. Eles viviam de forma nômade, eram como que ciganos na cultura nossa ocidental, viviam em tendas, montavam, ficavam um período, desmontavam e seguiam. Eles eram tiranos, eram em formato imperialista, queriam tudo do seu jeito, e eles eram radicais, faziam atrocidades contra os seus inimigos. Eles tiravam a pele da cabeça, do corpo, decapitavam e tomavam o sangue dos seus inimigos no crânio dos seus inimigos, algo que é uma aberração. Então é coisa muito pesada. As muralhas da China originais, a primeira muralha da China, foi levantada porque a China tinha medo dos citas, deles invadirem e cometerem atrocidades com o povo chinês. Então eles eram muito, muito, muito radicais. Depois eles se estabeleceram 100, 200 anos antes de Cristo na Crimeia, que envolve toda a região da Rússia hoje. Então é bastante interessante que nós entendamos o quê? Que existe essa ramificação de herança, existe essa cultura que eles trazem dentro deles. Os russos hoje são um povo
frio, tirano, que pensam só no seu próprio umbigo. Então, existe esse povo, nós já sabemos que eles existem. Contextualizando com Colossenses, capítulo 3, verso 11, quero ler de novo com os irmãos. De onde não há nem grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Vamos lá. Aqui Paulo está dizendo que aqueles a qual nós rejeitamos, aqueles a qual nós pré-julgamos, pré-concebemos, e muitas das vezes nós deixamos fora da nossa lista de favoritos a evangelizar, eles também podem ter parte da salvação em Cristo. Como? Precisando que alguém pregue para eles. Tanto que hoje na Rússia tem parte já cristão, de pessoas que seguem o cristianismo na Rússia. É um desafio ser cristão num país como esse, com toda certeza. Porém, chegou até lá porque houve alguns remanescentes que pregaram a palavra para que isso acontecesse. E hoje, como estamos nós? Pregando ou apostatados, só exercendo uma fé egoísta, uma fé individualista. O que é uma fé egoísta e o que é uma fé individualista? Uma fé egoísta é aquela que estou salvo, já está bom. Uma fé individualista é aquela, está aqui, para mim é confortável esse ambiente, eu venho, presto o meu culto, entrego minhas primícias, adoro Jesus, Deus fala comigo na palavra e está bom. Vamos para a Bíblia, irmãos. Quando nós observamos os evangelhos, a orientação de Jesus, quando ele estava para findar sua trajetória ministerial, na sua primeira vinda aqui, que ele estava indo rumo à cruz do Calvário, ele diz, ide por todo mundo. Em Atos ele diz até os confins da terra. Então, irmãos, nós não fomos levantados apenas para ir para o céu. E o céu é um sentido figurativo que digo, mas eu quero aplicar de uma forma mais intelectualizada em questão teológica. Não estamos aqui com Cristo apenas para passar para a eternidade em Cristo, mas também para propor essa proposta para quem ainda não conseguiu entender isto, ainda não conhece isto. E esse é o verdadeiro propósito da igreja. Volto a dizer, a ferramenta do comunismo, de Antônio e seus discípulos, que vem de Lenin, que vem de Karl Marx, que vem de Stalin, eles têm uma proposta agora não violenta, mas é uma proposta de trabalhar o intelecto dos nossos jovens e de pessoas que não conhecem a Cristo, influenciando uma ideologia contrária à família e contrária à igreja. Então, o que eu quero que você entenda é que a guerra está declarada, mas ela hoje não está sendo lutada com espada, com armas e de uma forma de bandeiras levantadas publicamente. A guerra, ela está sendo pelejada na questão de estratégias, me permita essa colocação, silenciosa. O que é isto? Enquanto eu e você doutrinamos nossos filhos na escola que o homossexualismo fere a doutrina de Deus e venho aqui me expressar de forma correta, eu não sou contra o homossexual. Eu apenas não acredito por fé que essa prática que ele escolheu por livre-arbítrio assim fazer, seja aprovada por Deus. Então eu defendo a minha fé, amando a pessoa que pratica isto, porém, não negando a verdade de pregar para ela de forma democrática e não violenta, que se ela não mudar, a minha fé, a minha Bíblia, a orientação que tem diz que ela não vai para o mesmo lugar que eu irei após essa vida aqui. Então, isso é acreditar em Jesus, isso é exercer o cristianismo, não é ser preconceituoso e praticar um cristianismo, me permita essa colocação, homofóbico, porque nós estamos aceitando as estratégias dele fazendo o quê? E nós não estamos sabendo lutar a batalha, na maioria dos cristãos. Por quê? Porque eu não estou dizendo para você aceitar o homossexualismo, eu só estou dizendo para você que sem amor, sem a graça, sem a palavra que vem recheada do amor de Deus, nós não conseguimos pregar para um homossexual. E enquanto isso, na escola, os professores, a ideologia de gênero, o comunismo, o fascismo vem arrebentando a mente de nossos jovens. E nós,
nós sequer pegamos a Bíblia para estudar em casa. Não pegamos livros históricos paralelos para entender como está essa batalha. Então precisamos, irmãos, precisamos reagir. É tempo de reagirmos, mas a Bíblia diz assim, não desvie o seu pé nem para a direita e nem para a esquerda. Pois bem, trata-se de equilíbrio. A Bíblia diz que Deus é justo, e a justiça de um juiz que é justo é balança. Então a Bíblia nos dá um equilíbrio. Aí quando nós falamos na Bíblia, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, a aplicação da hermenêutica, da escatologia e da teologia, fala que a direita é o liberalismo, é o progressismo cristão, aonde alguns pastores que foram conservadores, hoje já estão dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Pois bem, vem cá. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. O Espírito Santo, sendo um ser eterno, não tem como a Bíblia estar desatualizada. Por quê? Porque eterno vem de imutável. Então a inspiração veio de um nível acima do nosso entendimento, que é o nível eterno. Então, se ela veio do eterno, ela é imutável, porque Deus não muda. Precisa se entender isso. Então, esse cristianismo progressista, que agora pode casar homem com homem, mulher com mulher, ele não está fundamentado na doutrina, na sã doutrina cristã bíblica. Ele está fundamentado, por quê? Porque esse progressismo agora, ele é a herança da mudança da estratégia que o comunismo violento fez. O comunismo parou de ser violento com Gramsci e passou a ser estratégico. Vamos ganhar a mente, o coração da massa, vamos ganhar a escola, vamos desarmar a massa e vamos trabalhar o intelecto deles e fazer que o intelecto deles rejeitem a maior força que é contrária ao comunismo, que é o que? A família e o cristianismo. Então eles estão desfazendo os valores que são a força da igreja na terra, que é o cristianismo e a família. Corrompendo isso, eles corrompem os bons costumes. E a Bíblia diz que as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, irmãos, a nossa conversa ela deve ser bíblica. A nossa conversa ela deve ser teológica. A nossa conversa ela deve ser em oração. A nossa busca deve ser aos pés do Senhor. Por quê? Porque nós estamos ficando para trás no que tange conhecimento. Não se assuste com o que eu vou dizer. Os cristãos progressistas que estão aceitando o homossexualismo, que estão aceitando adultério, troca de casamento, sem que seja um motivo de que temos alicerce bíblico. Hoje o casal cristão troca de esposo e marido só porque não arruma a cama do jeito que esperaria, porque o marido larga a toalha molhada na... Irmãos, a Bíblia não permite isso. Então eu entendo que está cada vez mais trabalhando o antropocentrismo, da homomensura, a filosofia de Protágoras, o filósofo sofista, que desenvolveu a filosofia que o homem é a medida de todas as coisas e ele só faz o que lhe agrada. Então essas estratégias estão sendo usadas pelo sistema comunista, que é um sistema que vai revelar o anticristo e o Gog e Magog, irmãos. E nós sequer estudamos a Bíblia. Irmãos, esses camaradas, eles trazem os contextos literários, as cartas de seus líderes antepassados, como decorada, está na entranha das almas deles. Por isso que a causa deles está crescendo. Eles estão ganhando espaço. Enquanto isso, pastores, obreiros, que são responsáveis pela levantar a bandeira do cristianismo, sequer leem a Bíblia. Sequer participam num culto de ensino. E pasme, num culto de ensino não se fala sobre essas coisas, porque o povo acha que não é bom. Por quê? Porque não tem baixaramanaia, barulho. Irmão, eu sou pentecostal até o tutano. Eu sou do fogo, eu sou do poder, mas não aceito banalizar os dons do Espírito Santo. E os dons, ele é consequência do verdadeiro avivamento, que é na oração, na santificação e na palavra. E os dons são um fruto que a oração, a santificação, a palavra gera na vida de um crente. E aí nós estamos apostatados, não fazemos nada, ficamos estagnados.
E agora eu quero falar para você e vou provar para você que enquanto nós estagnamos, não lemos a Bíblia, não oramos, não estudamos, eu quero ler para você aqui algumas informações, tá? Sobre as estratégias que o espírito do anticristo e o Gog e o Magog estão planejando para, quando tiver pronto o ambiente, eles se revelarem. Em 2017, foi financiado um estudo, Ray Kurzweil, um dos fundadores da Singularity University, é considerado expert em inteligência artificial. Olha só, ele acertou 86% de todas as previsões feitas sobre os avanços tecnológicos. Ele é um expert em inteligência artificial, tá? Inclusive, o tempo que levaria para a evolução das máquinas, segundo Kurzweil, no ano de 2045, o processo de empoderamento dos computadores chegará ao nível de inteligência artificial avançada. Isso é assustador. Olha aqui. Mais à frente falaremos sobre isso. Olha aqui. Para simular o cérebro humano, são necessários 100 quatrilhões de cálculos por segundo. A mente humana é incrível, mas até quando estaremos acima das máquinas? Pois bem, o cálculo da mente humana é 10 quatrilhões de cálculo por segundo. Vamos lá, isso é lindo. O Ray Kurzweil, ele estudou e descobriu que a nanotecnologia, a inteligência artificial, ela já está prestes a ultrapassar o ser humano. Tá? Certa vez, o soviético Garry Kasparov, campeão mundial de xadrez, foi desafiado a jogar contra um computador mais poderoso da época. No começo a máquina perdia todas, mas não demorou muito para que ela começasse a ganhar do campeão, por isso aconteceu. O computador analisava ou armazenava cada lance de Kasparov, até que passou a antecipar a jogada, surpreendendo o adversário, embora seja impressionante, a mente humana tem limites, o computador não. Vamos lá? Um computador sofisticadíssimo conseguiu antecipar o raciocínio humano num jogo de xadrez, por causa dos algoritmos gerados no decorrer das partidas que antecederam. E agora olha aqui, 2016 a China ocupava o topo do ranking dos supercomputadores com maior rendimento do mundo, sem fazer uso de tecnologia americana. O supercomputador Sunai Taihu-Lite é simplesmente 2 vezes mais rápido do que o seu antecessor. E olha aqui que está o segredo. Enquanto a mente humana, olha aqui, isso é perigoso. Enquanto a mente humana consegue processar 10 quatrilhões de cálculo por segundo, esse supercomputador consegue 33,8 quatrilhões. Ou seja, o computador já ultrapassou a velocidade da mente humana. Aí por que eu fiz toda essa introdução? Porque os cientistas já estão estudando isso. A estratégia do comunismo vai parar de sair só de livros e bocas, compartilhar de um para o outro e vai passar a entrar como nanotecnologia. Veja só, eles estão elaborando um sistema de um nanorobô, pequeno, micro nanorobô, que será introduzido no neocórtex do cérebro humano, e ele vai coletar os dados de reação, de emoção, de tudo que o ser humano reage, tá? Porque o neocórtex é a área responsável pela intelectualidade e raciocínio. E ele vai ter um banco de dados desse ser humano. A proposta é que vai se descobrir câncer 20 anos de antecedência, que vai poder tratar doenças antes que elas sejam manifestas no corpo. Porém, já tem tratamentos com magnetismo para estresse e depressão, que foi comprovado que se aplicado na área certa a energia de magnetos, ela consegue diminuir a fé da pessoa. A fé que trabalha exatamente numa região que o cérebro é responsável pela sinapse e conexão neural da fé. Então, Lamartine Pozella, um pastor que também tem livro de escatologia, ele diz, ele acredita e eu também, que esse nanorobô, ele vai dominar o cérebro humano para diminuir a fé desse cérebro no cristianismo e conseguir elaborar bancos de dados para dominar a raça humana. Quem entendeu isso, a gravidade disso, e nós seremos
tentado nos persuadir, nos enganar, falando que isso é tecnologia para o bem da humanidade. Lembre você que a besta tem uma marca. A besta tem uma marca, tá? E segundo a marca da besta, vamos ver se eu acho aqui, eu estudei sobre isso hoje, não ia falar, mas vamos ver se eu consigo falar para você. Ó, um terrorista islâmico que se tornou cristão, o Khalid Shohrbat, percebeu que há uma relação importante entre o Deus muçulmano, Alá, e o número da besta, 666, de acordo com Khalid. As letras gregas usadas por João para escrever o número 666 se aproximam muito da expressão usada em árabe, Bismillah, que significa em nome de Alá. Ou seja, e tudo isso está se juntando, se formatando para revelar a marca da besta. E nós, como estamos? Estagnados, parados? Eu quero que você entenda que o que mais me assusta, é um fator. Enquanto o comunismo, o islamismo, o fascismo, o socialismo, que são coisas radicais contrárias à ideologia de Cristo, de família, estou dizendo desses extremistas. Eles arregimentam um exército, e esse exército está sendo manipulado, incutido nele, estratégias para derrubar os princípios cristãos e de família. A igreja de Cristo, ela tem se automutilado. Por quê, pastor Eduardo? Vou explicar para você por quê. Porque nós vemos que quando o irmão se destaca na graça, no conhecimento, logo vem uma multidão querendo abafar ele. Quando o irmão prega que homossexualismo é errado, que sensualidade é errada, que adultério é errado, que fornicação é errado, que prostituição é errado, vem uma multidão, inclusive de líderes, querendo abafar a pregação dele porque não traz resultado financeiro para a igreja. Irmãos, o que vai entrar no céu não é o relatório financeiro da igreja. O que vai entrar para o arrebatamento é uma igreja viva, que tem o nome escrito no livro da vida. Não vai estar escrito números de relatório financeiro de igreja. O que vai estar escrito é o nome do cristão lavado e remido no sangue do Cordeiro. E você está preocupado, e você fica o dia inteiro no ar-condicionado, fica o dia inteiro na sua casa, pregue em tempo e fora de tempo. Pare de criticar seu irmão, pregue a verdade. Eu estou dizendo para você parar de criticar irmão que prega a verdade, mas não estou te orientando a fazer carinho em pecado não. Pregue contra o pecado, pregue contra a palhaçada, pregue contra o sistema, mas pregue o evangelho, porque o sistema vai ficar aqui. O que vai entrar lá é uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, eu já disse. Irmãos, precisamos entender que Mateus 25 nos diz que nós vamos ter que prestar conta. Vou ler de novo para você. Meu Deus, isso é forte. Ó, sobre a parábola dos talentos, aquele que não fez o talento multiplicar, o que diz: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Sabe o que é isso? Período tribulacional. É só amarrar texto. A tribulação tem choro e ranger de dentes na treva exterior. A igreja é levada, mas aquele palhaço que não quis saber de ganhar alma vai ficar aqui, a conta vai chegar. Queira você bonitinho ou não, vai chegar. Vai chegar. Não é eu que digo, é a Bíblia. Tá? Então, não estou aqui para te agradar, estou aqui para pregar a verdade. Quem faz carinho em pecado é Satanás. Tá bom? Eu preciso que você entenda que vai precisar prestar conta. Agora, o que eu prometi que nós vamos falar também é sobre a questão do Gog, do Magog, e sobre a questão da igreja do Senhor, e os pastores e ovelhas reagindo contra o sistema que está apoiando Gog e Magog. Vamos lá, eu preciso ler com você rapidinho, já vamos acabar. Salmo de número 23, Salmo de número 23. É o Salmo pastoral, tá? Rapidinho. Compartilha a live, nos ajude, irmãos. Ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos,
Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pois bem, este salmo, se você parar para analisar, ele envolve dois grupos de pessoas, ou um grupo de pessoas e um grupo de animal. O primeiro grupo de pessoas na simbologia é os pastores. O segundo grupo, que é os animais, é a ovelha. E aí, trazendo para o linguajar eclesiástico, a ovelha são os membros de uma igreja. Pois bem, o que segura ovelha junto do pastor não é cerca, irmão. Não é cerca. Entenda, não é cerca. Não é cercado que segura, não. O que segura a ovelha junto do seu pastor e faz ela decorar a voz do pastor, sentir o cheiro do seu pastor, é o pasto que ele nutre a ovelha. O pasto tem que ser de muita nutrição. Sabe o que tem acontecido hoje? Nós temos vivenciado os dias da igreja de Laodiceia na terra, que só tem dado macarrão instantâneo, miojo espiritual para a igreja. Sabe o que é macarrão instantâneo e miojo? Recebe aí. O irmão cai no adultério, fica aí, irmão, não tem problema não. O dízimo é alto, né? Não pode ficar assim mesmo na bagunça. A irmã usa a saia mostrando a polpa das nádegas, tá tudo normal. A igreja copiando o mundo. É miojo, é macarrão instantâneo. Não nutre, só incha, dá azia, fica estufado, mas não tem saúde. Aí quando aparece uma proposta de um pasto saudável, obviamente que este detentor do miojo vai querer colocar cerca no rebanho. Irmão, ovelha sabe pular cerca. Quem lembra da historinha, vou aplicar de uma forma contemporânea, os cordeirinhos pulando ovelha no sonho, pulando cerca no sonho. Irmão, não é cerca que segura a ovelha, que segura a ovelha é pasto. E qual que é o pasto que o pastor tem que dar para a ovelha? Porque como pastor da terra, ele tem que dar relatório para o pastor celestial, de João. Eu sou o bom pastor, e o pastor deu a vida, dá a vida pelas ovelhas. Então, o pasto que esse pastor dá é o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida. É palavra, irmãos. O próprio Senhor Jesus, depois de estar com muita fome, jejuando por dias, disse a Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, chegou um tempo que a igreja tem que reagir, porque Jesus está às portas. Maranata tem sido cantado e Jesus está às portas. Precisamos reagir. O que segura é pasto. Que também segura é águas tranquilas. O que são águas tranquilas? Eu vou aplicar assim para você entender. É monótono, não tem muito barulho. Águas tranquilas, os agitados não querem. Águas tranquilas é campo, não é aglomerado de balada. Água tranquila é o que o mundo rejeita, que é a tranquilidade de um ambiente familiar, onde o homem é esposo de uma mulher só, a mulher é mulher de um marido só, onde os filhos não ficam beijando a lavonté por aí, dormindo na casa um do outro sem ser casado, que é uma palhaçada, né? E o Satanás, ó, bate palma, né? Depois aparece de barriga, a culpa foi do Satanás, do Satanás foi, do Satanás da falta de vigilância, né? Só Jesus na minha vida. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você é isso. Nós precisamos nutrir nossos filhos com o pão da vida, que ensina que filhos nossos não praticam a vida sexual como o mundo lá fora pratica, que a sexualidade dos nossos filhos é após o casamento, que para pegar um no outro, não é assim, porque os dois são noiva do cordeiro, e não é para pegar, para ficar pegando assim não, irmão, porque se é noiva do cordeiro tem dono. Então se eu não valorizo o noivo que é o cordeiro, eu não vou valorizar
meu potencial cônjuge. Então, o negócio precisa ser valorizado. Ei, esse negócio de estar no culto hoje, amanhã tá na baladinha, dando as bicadinhas na cachaça, na cerveja, falando palavrão. Ô irmão, isso aí não é pasto, isso aí é missa miojo. Missa miojo incha só na hora, mas não nutre para evitar uma anemia espiritual. Cuidado, irmão. Tá? Águas tranquilas, então, é aquilo que o mundo fala que tá muito tranquilo isso aqui, eu preciso de uma vida mais agitada. Irmão, ovelha que é ovelha, não bebe água em águas turbulentas. Ela bebe água em águas tranquilas. Entenda isso, tá? E agora tem a corresponsabilidade da ovelha. Quando tem pasto, tem água tranquila, tem vara e cajado. Cajado está a autoridade do bom pastor. Vara, ele dá uma varadinha quando precisa, porque ama. E é a presença da vara e do cajado que garante que passa pelo vale da sombra da morte com integridade e segurança. Mas a ovelha, ela tem que gerar lã para o seu pastor. E para isso nós precisamos acabar com essa palhaçada de quando prega contra o pecado, o crente está mudando de igreja e não mudando de postura. Tá? Então a lã, ela é obediência à palavra de Deus. A lã é uma vida em santificação. A lã é obedecer à orientação bíblica. A lã também se enquadra em contribuições em dízimos e ofertas, mas principalmente em comer só do pão da vida. Dê a lã para o bom pastor que é Cristo Jesus. E aí, nós vamos pregar um evangelho de mãos dadas, pastores e ovelhas, para ganhar a multidão que está sendo arregimentada por Gog e Magog. Porque eu vou ler de novo. Citas, Colossenses 3:11, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro ou cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Irmãos, vamos ser uma igreja nutrida, com pasto, com águas tranquilas, que vive o cajado e a vara, com alegria, porque Davi diz que são consolo as correções de Deus. Porque ao passo pelo vale da sombra da morte, porque tu, que é Ele, está conosco nos protegendo. E isso vai nos levar a outras dimensões. E vamos pregar, irmãos, na rua, no trabalho, na escola, na esquina, no ponto de ônibus, no semáforo, porque assim nós vamos poder arregimentar um povo que vai conhecer Jesus, que vai entrar no céu e não vai se entregar às propostas das nanotecnologias, dos comunismos, dos fascismos, que é o espírito de Gog e Magog do anticristo operando na terra. E precisamos entender isso. A igreja tem que reagir na palavra e na oração. Se não for assim, nada vai dar certo. Eu conto com você para arregimentar esse exército e compartilhando essa live, falando de Cristo Jesus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Foi uma alegria estar com vocês. Eu quero orar rapidinho. Vamos orar. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós cremos no poder da Tua palavra, no poder da Tua revelação, da oração. E pedimos, Pai, nos dá, ó Deus, visão de águia para, ó Deus, pregar e ganhar um exército para o Senhor aqui na terra. Tirando das garras de Gog e Magog, do espírito de anticristo, toda possibilidade de um arregimentamento de um exército. Mas nós, ó Pai, como igreja, como noiva do Senhor, vamos arregimentar um exército para ir morar na eternidade contigo. Nos ajuda, nos ensina, nos discipula. Se conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém.